Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. A dor e o luto de Davi. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. 2. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. 3. Naquele dia todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha. Versículo 4. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. A demonstração de Joabe. Versículo 5. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o ademoestou: tu cobre hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que neste dia pelejaram por salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. 6. Ora, ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam, porquanto demonstrasse hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficarias satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. 7. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. E isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde a tua mocidade até o dia de hoje. Versículo 8. O rei se levantou e veio assentar-se à porta, e anunciou-se a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Entre mentes, os israelitas fugiam para casa. 9. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos. Ele foi quem nos salvou das garras dos filisteus e agora teve de fugir da terra, para longe de Absalão. 10. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Davi retorna a Jerusalém. Versículo 11. Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: falai assim aos anciãos e autoridades de Judá: por que seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? 12. Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Por que seríeis os derradeiros a cooperar no meu retorno? Versículo 13. E direis a Amassa: não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo rigor, se deste momento em diante tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. 14. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: vem, pois, tu e todos os teus servos. Episódios do regresso. Simei. 15. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. 16. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva.
Versículo 17. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei. 18. E atravessaram para o outro lado, a fim de conduzir a família do rei e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele. 19. E declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime, e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde esta ofensa em seu coração. Versículo 20. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. 21. Prontamente sugeriu Abiassai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? 22. Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria neste dia de glória morrer alguém de Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? 23. E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei, sob juramento: tu não serás morto. Mefibosete encontra-se com Davi. Versículo 24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que regressou em paz e segurança. 25. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe questionou: por que não foste comigo, Mefibosete? 26. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou. Versículo 27. E ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz o que bem te parecer. 28. Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor do rei? 29. Então o rei respondeu: tu já explicaste o suficiente. Já decidi. Tu partirás as terras de Ziba. Com Ziba, desculpa. Vou ler novamente. Tu repartirás as terras com Ziba. Versículo 30. Então Mefibosete replicou ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. 31. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei, para acompanhá-lo até o outro lado do rio. 32. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. Versículo 33. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti. 34. Porém Barzilai respondeu ao rei: quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? 35. Já tenho 80 anos. Não consigo mais discernir entre o bom e o mal. Não sinto mais o sabor dos alimentos nem das bebidas. Também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao rei, meu senhor. 36. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão. Mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Versículo 37. Permite, pois, que o teu servo volte, e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo Quimã,
que ele vá com meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. 38. Então o rei declarou: que assim seja, Quimã me seguirá. Farei por ele o que te agradar, e tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por ti, meu amigo. Versículo 39. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para a sua cidade. Israel rivaliza com Judá. 40. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Versículo 41. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar: por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos? 42. Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que estáis irritados com isso? Porventura temos comido à custa das provisões do rei, e ele nos deu algum presente especial? Versículo 43. Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente. Por que fizestes pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 2 Samuel, capítulo 19. Agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista. Veja só, diante de uma situação difícil e de pessoas grosseiras, não reaja com palavras duras, tampouco com arrogância, pois elas podem provocar, 2 pontos, a total falta de uma boa solução ao problema, além de atitudes ainda mais iradas e vingativas. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Veja aqui o que diz o comentarista: as palavras pacíficas e sensatas de Gideão acalmaram a fúria dos homens de Efraim. Em contraste, a palavra ríspida e irônica de Nabal enfureceu Davi. 1 Samuel 25, 10, 13. As palavras pacíficas e sensatas de Gideão acalmaram a fúria dos homens de Efraim. Juízes 8, 1, 3, Provérbios 15, 18. Em contraste, a palavra ríspida e irônica de Nabal enfureceu Davi. 1 Samuel 25, 10, 13. Continuando aqui no comentário de 2 Samuel 19, a ira foi a causa de Moisés não ter entrado na terra prometida. A ira foi a causa de Moisés não ter entrado na terra prometida. Salmo 106, 32, Números 27 ao 13. Então, diante de situações difíceis, pessoas grosseiras não reagem com palavras duras, tampouco com arrogância. Veja aqui, número 2, as palavras duras sempre provocam separação. Veja aqui em 2 Samuel 22, então, 20, versículo 2, então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri, mas os homens de Judá acompanharam o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. A dura resposta de Roboão provocou o definitivo rompimento de relações entre Israel e Judá. 1 Reis 12, 13, 16. Portanto, é preciso considerar nossa dureza de coração e que isso muitas vezes é motivo de separação de casais que se amam e poderiam dar muito certo. Marcos 10, 5. O mesmo entre irmãos. Gênesis 27, 41, 43. E até entre povos e nações. 1 Reis 12, 13, 16. As guerras, o terrorismo e muito derramamento de sangue em todo o mundo é o simples e trágico resultado final de palavras duras. Segundo Crônicas 13, 3.
segundo Samuel 24 e 7. Versículo 4. Entre o rei ordenou a Amasa: dentro de 3 dias convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. 7. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura, saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então, portanto, é preciso considerar nossa dureza de coração, e que isso muitas vezes é motivo de separação de casais que se amam e poderiam dar muito certo. Marcos 10, 5. Esclareceu-lhe Jesus. Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. O mesmo entre irmãos. Gênesis 27, 41 ao 43. Gênesis 27, 41. Depois disso passou Esaú a odiar o seu irmão Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe determinara. E prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. 42. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. 43. Agora, meu filho, ouve-me, parte, foge para junto de meu irmão Labão em Harã. Então, só recapitulando aqui, diante de uma situação difícil de pessoas grosseiras, não reaja com palavras duras, tampouco com arrogância, pois elas podem provocar a total falta de uma boa solução ao problema, além de atitudes ainda mais iradas e vingativas. Foi onde nós demos Provérbios 15:1. A ira foi a causa de Moisés não ter entrado na terra prometida. Salmo 106, 32. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. 33. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Números 20, versículo 7 até o 13. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, sob os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como esse lhe havia instruído. 10. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra, à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. 13. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra, à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Nós vimos lá: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Também em Timóteo 2, nós lemos ontem, 2:8, 1 Timóteo 2:8. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões.